Fazendeiro solitário. Compra 3 virgens. O que ele fez com elas? Deixou todos em choque. Você já ouviu falar de um fazendeiro jovem, bonito e rico que escandalizou toda a cidade ao comprar 3 moças virgens como se fossem mercadorias? Pois foi exatamente isso que aconteceu no coração de Goiás em 1947, numa época em que a honra e a reputação valiam mais que o ouro. Mas o que ele fez com elas, ninguém poderia imaginar. E olha, eu já te adianto. Se você assistir até o fim dessa história, vai entender. Porque até hoje esse caso é lembrado com lágrimas e espanto. Antes de eu começar a contar, me diga de que cidade você está assistindo este vídeo. Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E já aproveita para se inscrever no canal. Porque histórias fortes e emocionantes como essa, você só encontra aqui. Agora imagine a estrada de poeira vermelha cortando o cerrado. O cheiro de terra molhada depois da chuva fina e, ao fundo, o mugido lento do gado. É nessa paisagem que vive Antônio Duarte, 32 anos, ombros largos, braços que parecem troncos de aroeira e uma tristeza antiga escondida no peito. O rosto é bonito, mas o olhar carrega um resto de noite que não amanhece. A fazenda que herdou do pai fica a uns 40 minutos da praça principal de Serra do Carmo, cidade pequena de Goiás, onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo sino da igrejinha. No casarão de varanda comprida, tudo tem hora. O café preto às 5, o curral às 6. A contagem do rebanho antes do sol alto e o silêncio respeitoso quando a tarde quebra no badalar da capela. Antônio é o tipo de homem que não grita. Fala baixo e todos obedecem. Naquela manhã em que a nossa história começa, ele saiu cedo, chapéu firme na cabeça, camisa aberta até o peito, já úmida do serviço. Tropeiro, o cavalo castanho que o acompanha desde rapaz, encostou o focinho em sua mão. Para Antônio era como se o animal pedisse licença para entrar no pensamento do dono. Ele sabia. Aquele seria um dia de acertar contas com o passado. Quem mantém a casa de pé é Dona Teresa, mulher de 50 e poucos, firme de palavra e fina de sensibilidade, que criou Antônio desde cedo. Ela percebia que ele mal dormia e repetia que coragem ele tinha de sobra, mas que faltava perdoar o que havia acontecido. Antônio engolia o café como quem engole um espinho e preferia o silêncio às respostas. No terreiro, os peões já aguardavam instruções. João Nogueira, 34 anos, braço direito, trouxe o caderno de anotações. Havia cerca arrebentada no baixio e bezerro sumido no corredor de bambu. Antônio determinou que a cerca seria consertada primeiro. Erro a gente acha depois. A voz saiu mansa, porém com um fio de aço por dentro. Sim, ele iria à cidade resolver assunto antigo, e se precisasse, chamaria João. É importante você saber. Antônio não nasceu duro. Ficou. Ficou depois de perder a noiva, Rosa Amélia, numa enchente repentina que levou a ponte da fazenda, e com ela o futuro que ele já segurava nas mãos. Desde aquele dia, o riso apagou-se da casa como lamparina ao vento. A cidade inteira viu e a cidade lembra. No armazém de seu Olímpio, os cochichos correm mais rápido que o fiado. Alguns o chamam de fechado, outros de orgulhoso. Muitos suspeitam de segredos. E o que ninguém sabe, eu te digo. O que Antônio esconde não é pecado, é medo. Medo de repetir a perda. Medo de ver a vida arrancar, mais uma vez, aquilo que ele jurou proteger. Ao meio-dia, quando o sol martelou o telhado, Antônio foi ao galpão e abriu o baú de madeira do pai. De dentro, tirou um embrulho de pano. Havia um contrato antigo, uma carta e um retrato amarelado. Olhar aquilo sempre doía, mas desta vez, ele sustentou os olhos nos papéis com a firmeza de quem se prepara para um retorno. Chegara a hora. Se elas estavam em risco, ele não viraria o rosto. Dona Teresa apareceu à porta, as mãos ainda úmidas do trabalho, e lhe entregou o terço da mãe. Dizia que não pesava, não atrapalhava, e às vezes ajudava a enxergar o que costuma se esconder. Antônio guardou o terço como quem obedece a uma ordem antiga do sangue. Agradeceu. Se voltasse tarde, não queria jantar, e ela, como sempre, lhe prometeu luz acesa. Homem que vai fazer o certo, dizia, nunca volta no escuro. Antes de montar em tropeiro, Antônio encostou a testa no mourão do curral, respirou fundo e falou consigo mesmo,
em oração que o vento levou. Não permitiria que fizessem com elas o que já fizeram com tanta gente. Enquanto houvesse força no braço, ninguém seria tratado como coisa. Pela estrada, tropeiro marchou firme. No caminho, padre Inácio, 70 anos, batina surrada e chapéu gasto. O abençoou e lembrou que, quando a justiça dos homens dorme, a coragem de um só pode acordar a vila inteira. Antônio apenas inclinou a cabeça em agradecimento e seguiu. Agora escuta. Eu sei que a cidade vai falar muita coisa quando ele chegar ao centro. Vão apontar, vão acusar, vão inventar. E eu também sei que, dias mais tarde, quando todo mundo descobrir o motivo verdadeiro por trás das decisões de Antônio, ninguém vai conseguir encostar a cabeça no travesseiro sem lembrar do que foi dito de forma injusta. Mas isso eu vou te mostrar no momento certo. Por enquanto, guarda esta imagem. Um homem bonito, forte, de 32 anos, atravessando a estrada antiga montado no cavalo castanho, levando no peito a memória da mulher que perdeu e, nas mãos, a coragem capaz de mudar o destino de quem ele ainda nem conhece direito. Agora me diz, você já comentou de que cidade você está assistindo essa história? Quero que você venha comigo até a praça de Serra do Carmo, porque é ali que a história muda de nome. Era 1947. A cidade parecia parada no tempo. Rua de terra batida, rádio chiando notícia velha no balcão do armazém, mulheres com sacolas de pano, homens de chapéu trocando sentença com meia dúzia de palavras. O sino da igrejinha marcava as horas como se fosse lei. E nesse compasso lento, o barulho que mandava mesmo vinha do galpão de leilões. Um barracão comprido de madeira, cheiro de palha seca, suor e expectativa. Eu quero que você imagine a cena. O tablado de tábuas, o alçapão por onde sobem bois, arreios, arrependimentos. E naquele dia, algo que não devia existir. Gente sendo tratada como coisa. O leiloeiro, seu salustiano, bigode espesso, voz de trovão, ajeitou o chapéu e anunciou quase orgulhoso. Senhores, hoje temos mercadoria rara. 3 moças jovens, de família humilde, mas de porte fino. Quem começa a oferta? O silêncio pesou. No fundo, um lavrador de rosto cavado pelo sol tentou esconder as lágrimas no lenço. Era seu Anselmo, endividado até a tampa, pai das 3. Elas estavam ao lado, cabisbaixas, contendo o tremor nas mãos. A mais nova, Luzia, tinha um céu inteiro guardado nos olhos e medo de olhar para ele. Mariana, de feições delicadas, mordia o lábio para não chorar. Benedita, que muitos chamavam de Dita, mantinha o queixo erguido num gesto de desafio que só quem já apanhou do destino conhece. A plateia se dividia entre os que tinham dinheiro e sede de poder e os que vinham ver a desgraça dos outros como se fosse remédio para a própria miséria. Eu sei que essa imagem é difícil de engolir. Segura comigo. Foi quando Antônio Duarte apareceu na porta do galpão. Entrou sem pressa, tirou o chapéu, caminhou firme até a frente. O burburinho cresceu. Alguns homens sorriram de lado, outros fizeram piada por dentro. Olha lá o fazendeiro do Riacho Seco. Veio escolher companhia. Antônio não respondeu. Apenas encarou o leiloeiro e perguntou seco, como quem puxa um dente ruim. Quanto é pelas 3? Seu salustiano pigarreou, porque ninguém costumava perguntar assim. Podemos começar em 20 contos cada uma. Antônio não deixou a frase terminar. Eu pago em ouro. Ouro suficiente para calar qualquer voz aqui dentro. A palavra ouro bateu na madeira como um martelo. Ele retirou de dentro da sacola um punhado de barras embrulhadas em pano grosso e o soltou sobre a mesa. O metal brilhou sob a luz e fez um som seco, pesado, indecente. A sala engoliu em seco. Ninguém cobriu o lance. Não foi coragem, foi covardia. Foi medo de entrar numa briga, que por dentro todo mundo sabia que cheirava a coisa pior. O leiloeiro coçou o bigode, ajeitou o paletó e, sem graça, declarou: vendidas para o senhor Antônio Duarte, da fazenda do Riacho Seco. Nesse instante, algo partiu em 2 dentro daquelas meninas. Porque uma parte do povo aplaudiu por dentro a ousadia e a outra parte cuspiu a própria vergonha transformada em julgamento. Luzia levantou os olhos pela primeira vez, como quem tenta decifrar o rosto do próprio destino. Mariana, com o choro na garganta,
segurou o braço da irmã. Dita cruzou os braços numa defesa muda. Do fundo do galpão, alguém sussurrou o que muita gente pensava. Ele enlouqueceu. Outro completou maldoso. Vai fazer delas cativas. E você que está me ouvindo, talvez esteja em dúvida também. Eu sei. É para isso que esta história existe. Para mostrar como a verdade às vezes escolhe um caminho que ninguém entende na hora. Antônio não explicou nada. Recolheu o recibo amassado que seu salustiano empurrou, guardou no bolso e apenas fez um gesto para que as três o seguissem. Do lado de fora, o sol rachava o terreiro e a cidade parecia ter crescido orelhas. Olhares, dedos, cochichos, maldições. Ele ajeitou o chapéu e disse baixo, para si e para quem tivesse ouvidos de escutar. Enquanto houver sangue correndo nas minhas veias, ninguém encosta a mão em vocês. Para elas, soou como sentença. Para ele, era voto. As 4 figuras atravessaram a praça devagar. Tropeiro, o cavalo, esperava amarrado na sombra. Antônio ofereceu a garupa para que uma delas subisse, revezando até a saída. Luzia foi a primeira. As mãos tremiam, mas o animal respirava manso, como se adivinhasse que ali precisava caber um pouco de paz. Mariana subiu depois, quase pedindo desculpas à cela. Dita recusou no começo, orgulhosa, e acabou aceitando só para não ceder na frente da cidade inteira. O caminho até a porteira parecia mais longo do que realmente era. Eu preciso que você entenda o que estava em jogo ali. Para a plateia era um espetáculo. Para os homens graúdos era negócio. Para seu Anselmo, era a vergonha de uma vida resumida a uma conta. Para as moças, era o começo de uma prisão ou de uma salvação. Elas ainda não sabiam. E para Antônio, era o único jeito de atravessar uma porta que, se fechasse naquele dia, jamais se abriria de novo. E isso a cidade não via. Preferia o conforto da maldade pronta. Quando passaram pela esquina do armazém de seu Olímpio, as línguas afiadas já trabalhavam. Ouro em quantidade que nunca se viu nesse galpão. Quem é que paga tudo isso por caridade? Isso não é piedade, é capricho. A igreja ao fundo tocou às 6 como se nada estivesse acontecendo. O mundo tem dessas indiferenças que doem mais do que um tapa. Na saída da praça, Antônio parou um instante, respirou fundo e olhou para o caminho de volta. Não havia glória naquele gesto, só peso. Ele sabia que dali em diante seu nome iria dormir na boca dos outros. E aceitou. Porque alguns nomes precisam ser queimados em praça pública para que outras vidas não sejam queimadas no escuro. Ele montou em tropeiro, guiou o cavalo sem pressa. As 3 seguiram. Se você estivesse lá, teria levantado a mão, teria pago em ouro e engolido a fama de monstro? Eu não te peço resposta agora, só te peço que continue comigo, porque o que parecia loucura naquele galpão era, na verdade, a única trincha entre 3 destinos e um fundo de poço. Mais tarde, quando a verdade vier com papel carimbado e testemunha, muita gente vai dizer que sempre desconfiou. Mas, por enquanto, guarda esta imagem. Um homem saindo sozinho contra o falatório de uma cidade inteira. E 3 meninas que ainda não sabem que aquele escândalo foi a primeira fresta de luz. E se essa história já te apertou o peito, me diz nos comentários. Você teria coragem de enfrentar a praça? Eu leio tudo. A gente segue junto, porque o que vem agora vai doer antes de aliviar. Eu quero que você imagine comigo a estrada que leva da praça até a fazenda do Riacho Seco. O sol ainda castigava o chão de terra quando Antônio Duarte seguiu adiante, trazendo atrás de si as 3 jovens que acabara de tirar do leilão. O burburinho da cidade ficou para trás, mas as palavras monstro, louco, carrasco ainda vinham pelo vento como se quisessem alcançá-lo. E você, do outro lado, talvez se pergunte: quem arrisca tanto pagando em ouro diante de toda a cidade só para levar a fama de desalmado? Tropeiro, o cavalo marrom, mantinha o passo firme. Luzia, na garupa, se agarrava à sela como quem se agarra à última esperança. Mariana caminhava ao lado, silenciosa, o vestido cheio de poeira. Dita seguia atrás, orgulhosa, mas com o coração em guerra. Antônio não dizia nada. Apenas segurava as rédeas e deixava o compasso do animal marcar o tempo. O ouro que ele havia colocado sobre a mesa
ainda brilhava na memória de cada pessoa que viu, e esse brilho ia se transformar em veneno na boca do povo. Quando chegaram à porteira, Dona Teresa já esperava na varanda. Mulher firme que criara Antônio depois da morte da mãe, olhou primeiro para as moças, depois para o patrão. Meu Deus, Antônio, o que você trouxe para dentro dessa casa? Ele apenas respondeu: vidas, Dona Teresa, vidas que não podiam ser jogadas no escuro. As jovens se entreolharam, sem entender se aquilo era salvação ou prisão. A fazenda respirava outro ar. Varanda comprida, telhas antigas, cheiro de lenha no fogão. Da cozinha vinha o aroma de pão de queijo saindo do forno, café fresco e caldo grosso borbulhando na panela. Tudo contrastava com o peso que as três traziam nos ombros. Dona Teresa abriu a porta do quarto de hóspedes. 3 camas simples, lençóis de retalho, uma janelinha que deixava ver o pomar de jabuticaba. Aqui vocês dormem. A chave fica por dentro. Homem nenhum entra se vocês não quiserem. As palavras caíram como pedra e alívio ao mesmo tempo. Dita fechou os braços, desconfiada, e murmurou: e chave por fora, tem? Dona Teresa ergueu o queixo. Não. Aqui quem manda na porta são vocês. Mariana chorou baixo, olhando o quintal como quem procura saída no horizonte. Luzia guardou no peito a medalhinha que a mãe lhe dera. Pela primeira vez desde o leilão, deixou o ar entrar sem medo. Na cozinha, Antônio ficou no batente, chapéu na mão. Amanhã cedo a gente conversa. Hoje vocês comem e descansam. Aqui ninguém é mercadoria. Dita não conteve. Então por que o senhor pagou por nós em ouro diante de todo mundo? Ele sustentou o olhar. O silêncio durou segundos. Porque havia quem quisesse pagar para fazer pior. Ouro compra silêncio, mas também compra tempo. E eu precisava de tempo para garantir que vocês não fossem levadas. Essa resposta não explicou tudo, mas plantou uma dúvida. As três se calaram, cada uma guardando um pedaço dessa frase no peito. Eu quero que você guarde isso comigo. Aquele ouro não foi gasto por capricho nem por vaidade. Foi o preço para fechar a porta de um destino cruel. O povo lá fora jamais entenderia isso. E é aí que mora a tensão. Enquanto a cidade enxergava pecado, dentro daquela fazenda começava a se escrever outra verdade. Naquela noite, cada uma enfrentou o próprio medo. Mariana passou os dedos por um pedaço de renda inacabado, lembrando-se do noivo perdido no garimpo. Chorou em silêncio, repetindo palavras que ele prometera e nunca cumpriu. Dita afiava uma faquinha de costura como quem afia a raiva. E cada golpe no metal parecia dizer: eu não vou ser sobra de ninguém. Luzia, encostada na janela, respirou devagar, o vento trazendo cheiro de terra molhada e jabuticaba madura. Antônio, do lado de fora, caminhou até o curral. Encostou a testa no mourão e falou com o tropeiro e com o vento. Enquanto houver sangue correndo nas minhas veias, ninguém vai ser tratado como coisa. O cavalo raspou o chão como se entendesse. Dona Teresa, da varanda, observava em silêncio. Ela sabia que aquele ouro comprado à vista não era só moeda, era fardo e promessa. E havia sinais de que o preço pago teria consequência. Uma carroça parou na beira da estrada. 2 homens contaram as janelas acesas do casarão e foram embora sem dizer palavra. A notícia do ouro já corria mais rápido que o vento. A casa estava acesa, mas também marcada. Você percebe? O ouro pago no leilão não era só riqueza espalhada na mesa. Era armadilha e escudo ao mesmo tempo. Para os olhos do povo, era prova de pecado. Para quem entendesse mais tarde, seria prova de coragem. E é essa corda bamba que vai sustentar o resto da história. Na manhã seguinte, bateriam à porteira. Não para agradecer. Agora me diga, você teria coragem de arriscar tudo, até a própria honra, em nome de 3 desconhecidas? Deixe sua resposta nos comentários, porque eu quero saber se você teria a mesma ousadia que Antônio Duarte teve naquela noite. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha vencido a neblina, quando as primeiras batidas soaram na porteira da fazenda do Riacho Seco. 3 golpes secos de quem não veio pedir licença. Dona Teresa, da varanda, se benzeu baixinho. As 3 moças se entreolharam no quarto, o coração disparado. E você, se estivesse ali, teria coragem de abrir a porta? Antônio saiu devagar.
chapéu firme na cabeça. E encontrou João Nogueira já de prontidão, mão no cinto como quem espera a ordem. Do lado de fora, 2 homens da cidade montados a cavalo, chapéu baixo, olhar atravessado. Viemos ver as moças, disse o mais velho, sem rodeios. A frase caiu como pedra. Antônio respondeu manso, mas firme. Elas não são atração de feira, estão vivas, trabalhando e descansando. Os homens se entreolharam. Um deles cuspiu no chão. A cidade inteira fala do ouro que o senhor espalhou na mesa. Quem paga assim, paga por dono. E dono precisa mostrar o que comprou. O veneno estava dito. Ouro agora não era só lembrança do leilão. Era motivo de intriga, de desconfiança, de ameaça. Dona Teresa apareceu na varanda trazendo as 3 consigo. Se é delas que vocês falam, aqui estão, de pé, de frente. Luzia respirou fundo e encarou o sol, ainda que os olhos ardessem. Mariana apertou os dedos até quase doer. Dita levantou o queixo, cortante. A gente não é objeto de troca, disse ela, a voz saindo mais forte do que esperava. O silêncio pesou. Antônio completou. Ouro nenhum compra alma. Eu comprei tempo. Tempo para que elas não fossem levadas para nunca mais voltar. Se alguém quiser saber mais, que venha com papel e com lei. Fora disso, não tem conversa. Um dos homens riu de canto. Isso não fica assim, Duarte. O ouro que pesa na sua algibeira vai pesar no seu peito. Eles puxaram as rédeas e foram embora cuspindo poeira, mas deixando para trás a ameaça que não cabia em palavras. Do alto do morro, um vulto observava a fazenda. O recado estava dado. A cidade queria ver, queria provar, queria condenar. No refeitório, mais tarde, o clima ainda estava denso. Dona Teresa serviu o café, mas ninguém tocava. Eles vão voltar, disse Mariana. Antônio não negou. Vão. O ouro que paguei virou senha para a maldade dos outros. Mas aqui dentro, enquanto eu respirar, vocês estão livres. Dona Teresa completou firme. E nesta casa ninguém humilha quem já foi humilhado. Eu preciso que você perceba. O ouro que calou a cidade por um instante no leilão, agora estava gritando por todos os cantos. Era prova para uns, condenação para outros. E essa corda esticada não ia demorar a arrebentar. Naquele fim de manhã, a poeira da estrada ainda pairava no ar. E a pergunta que ficou foi: você acredita que coragem é suficiente para segurar uma cidade inteira? Escreve nos comentários, porque é essa pergunta que vai guiar o resto da história. A notícia correu mais rápido que vento em dia de temporal. Na venda de seu Olímpio, no balcão do armazém, na escadaria da igreja, em cada esquina da pequena Serra do Carmo, só se falava de uma coisa: o ouro que Antônio Duarte tinha posto sobre a mesa do leilão. Alguns diziam que eram barras pesadas como tijolos. Outros juravam que viram moedas antigas reluzindo. O que era verdade já não importava. A mentira tinha mais força. E você sabe, quando o povo não entende, inventa. No armazém, um tropeiro batia a mão no balcão. 60 contos em ouro. Quem paga isso não paga por piedade. Compra é para ter posse. Outro retrucava. Posse nada. Ele enlouqueceu desde que perdeu a noiva. Agora arranjou 3 de uma vez só. Risadas cortavam o ar, mas havia também olhos sérios de quem sabia que aquele gesto mexia em feridas maiores do que se podia contar. Na porta da igreja, depois da novena, as mulheres cochichavam com o terço ainda na mão. Coitadas, viraram cativas de um homem só. Ou pior, moeda de vaidade. Padre Inácio ouviu parte e respondeu baixo: não julguem sem saber. Há ouro que brilha para proteger, não para corromper. Mas o aviso caiu em ouvidos que preferiam o gosto da fofoca ao peso da verdade. Na venda de pinga, os mais ousados eram diretos. Queria ver era a cara do fazendeiro, quando as 3 resolverem fugir. Ouro nenhum segura mulher de verdade. A gargalhada ecoou pelo balcão, inflamando ainda mais a maldade. E foi nessa gargalhada que Galdino, o homem de palavra áspera e olho enviesado, encontrou espaço para semear. Se a lei não age, a gente age. Esse ouro é afronta. Quem põe tanto na mesa, põe também a cidade inteira na coleira. Ao lado dele, Batista, parceiro de desavença, assentiu. E não vai faltar quem queira arrancar a coleira à força. Enquanto isso, na fazenda,
O silêncio era quebrado apenas pelo barulho do tear de Mariana, pelo som da enxada de Dita na horta e pelo roçar da mão de Luzia na crina de tropeiro. Cada uma tentava ocupar a mente, mas o peso do que se dizia na cidade atravessava a cerca. Dona Teresa notou a inquietação. Meninas, não deem ouvido ao que não pisa neste chão. A boca do povo não alimenta ninguém. Ainda assim, a frase não alcançava fundo. Luzia apertava a medalhinha no peito, Mariana mordia a linha até machucar os lábios, e Dita afiava a raiva na ponta dos dedos. À noite, Antônio escrevia no caderno da casa. Linha por linha registrava o dia. A renda costurada, a verdura plantada, o cavalo escovado. Tudo precisa ter nome e conta. Só assim o amanhã tem raiz. Mas quando fechava o caderno, ouvia ao longe o rumor da cidade, como se a poeira das ruas conseguisse atravessar morro e pasto para assombrar sua varanda. E você precisa entender comigo. O ouro que parecia ter comprado tempo estava agora alimentando um fogo que crescia fora do alcance das mãos de Antônio. Fofoca virava ameaça, e ameaça virava plano. E planos, quando se juntam em boca errada, não param na palavra. Agora me diga, você acredita que a maldade de muitos pode derrubar a coragem de um só? Escreve nos comentários, porque é aqui que a trama começa a ferver. Na fazenda do Riacho Seco, a rotina parecia ganhar ordem, mas por dentro cada passo era atravessado pela sombra do que a cidade falava. O ouro ainda pesava nos ombros de todos. Para uns, era a prova de pecado. Para outros, a lembrança de que havia gente graúda de olho naquele brilho. Mariana encontrava no tear uma forma de silenciar a mente. Costurava sem parar, o barulho da agulha preenchendo os vazios da memória. Às vezes olhava para o tecido e lembrava do noivo perdido no garimpo. O som do tear era seu modo de manter a esperança costurada junto às linhas. Dita, mais dura, trabalhava a terra com força. Cavava, plantava e arrancava o mato como se brigasse com o destino. Se eu parar, eu desabo, murmurava quando Dona Teresa lhe oferecia descanso. Já Luzia se aproximava cada vez mais de tropeiro. O cavalo aceitava sua mão com doçura, como se entendesse a fragilidade dela e respondesse com calma. Antônio observava tudo à distância. Não vigiava, mas garantia que cada gesto fosse respeitado. À mesa, ao meio-dia, as conversas eram curtas, mas carregadas de significado. Dona Teresa servia o feijão, Mariana comentava sobre a renda, Dita rebatia com ironia, e Luzia quase sempre se calava, mas com os olhos dizia mais que palavras. Antônio, no final, sempre encerrava com a mesma certeza. Aqui dentro ninguém é mercadoria. Aqui dentro cada um tem nome. Mas do lado de fora, as coisas se agitavam. João Nogueira, capataz fiel, trouxe notícia. Patrão, ouvi no armazém que vão tentar arrancar as moças daqui à força. Galdino e Batista tão juntando gente. Antônio respirou fundo. Se vierem, vão ter que encarar a verdade. Aqui tem testemunha, tem lei e tem papel. Mas se não bastar, tem braço também. Naquela noite, o peso da ameaça caiu sobre todos. Mariana tremia com medo de ser levada de novo. Dita afiava a faquinha de costura como se pudesse lutar contra o mundo. Luzia se encolhia na janela, olhando as luzes da cidade ao longe. Antônio ficou na varanda com o caderno da casa aberto. Escreveu em letras firmes. Hoje a maldade se organiza. Amanhã eu preciso estar pronto. Você percebe? Agora já não era apenas fofoca. Era ameaça concreta. O ouro que deveria ter comprado tempo se tornava isca para a fúria dos outros. E se você estivesse na pele dessas três, teria coragem de dormir sabendo que a cidade inteira queria arrancar você de onde estava? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai apertar muito mais o peito. O calor da tarde pesava mais do que o sol quando a poeira da estrada começou a subir. Não eram 2 ou 3 cavaleiros desta vez. Uma comitiva inteira avançava rumo à fazenda do Riacho Seco. Galdino vinha à frente, com Batista logo atrás, seguidos por meia dúzia de homens de fala dura e intenção pior. Alguns carregavam lamparinas, outros pedaços de pau, outros apenas a raiva nos olhos. Dona Teresa da varanda gelou por dentro. As 3 moças espiaram da janela, o coração apertado. O que vinha não era visita, era confronto.
Antônio saiu à varanda, o caderno da casa ainda na mão, chapéu firme na cabeça. João Nogueira se posicionou ao lado dele, mão no cabo da enxada. O tropel parou diante da porteira. Galdino falou primeiro, a voz cortando o ar. Viemos cobrar. Esse ouro que o senhor espalhou não foi para proteger ninguém. Foi para esconder pecado. A cidade inteira fala que comprou essas meninas para usar como bem entende. Antônio respirou fundo, o olhar firme. Comprei tempo, Galdino. Tempo para que elas não fossem levadas de caminhão como gado, para nunca mais voltar. Aqui elas têm cama, têm trabalho, têm respeito. Se quiser saber, pergunte a elas. Dita não esperou o convite. Deu um passo à frente, o queixo erguido. Aqui eu planto e colho. Não sou cativa de ninguém. Mariana, mesmo trêmula, ergueu a voz. Se ele quisesse nos prender, não nos dava a chave por dentro. Luzia apertou a medalhinha no peito e completou. Aqui eu respiro sem medo. Pela primeira vez em muito tempo. O burburinho cresceu. Alguns dos homens da comitiva murmuraram entre si. Batista riu de canto debochado. Bonito discurso, mas palavra é barata. Ouro compra até boca calada. Antônio levantou o caderno da casa, páginas abertas com letras firmes. Aqui dentro está cada linha do que se faz. Trabalho, pagamento, comida, tudo registrado com nome. A verdade não é discurso, é prova. E eu tenho. Nesse instante, 2 vultos se aproximaram pelo caminho. Era o delegado Arlindo, seguido do padre Inácio, ambos chamados por João Nogueira horas antes. O delegado ergueu a mão pedindo silêncio. Quem falar, fale baixo. Quem agir, que haja com lei. Padre Inácio completou. A justiça dos homens precisa ver, e eu estou aqui para testemunhar. O silêncio ficou mais pesado. Galdino avançou um passo com o cavalo. Lei é ouro, delegado, e ouro nenhum limpa a alma de homem. Antônio respondeu firme. Ouro compra tempo. Tempo para chegar até aqui com papéis carimbados. Tirou do bolso as cópias autenticadas do cartório e as entregou a Arlindo. O delegado leu devagar, em voz alta. Contratos de trabalho, com pagamento, com direito de ir e vir. Estão em regra. Padre Inácio ergueu o olhar para a multidão. E se alguém quiser acusar, que traga prova maior que papel carimbado. Alguns homens murmuraram insatisfeitos. Batista cuspiu no chão. Papel se arruma em qualquer mesa. Quero ver é se elas não foram compradas. Então foi a vez das moças falarem de novo, uma por uma. Mariana. Eu costuro e recebo, e posso ir embora se quiser. Dita. Eu planto e colho. Minha mão está na terra, não em corrente. Luzia. Eu cuido dos bichos e de mim. E aqui ninguém me chama de mercadoria. Um dos homens ergueu o braço para atirar uma pedra. A vidraça da varanda estalou. O cavalo de Galdino empinou. Tropeiro bufou nervoso, e João Nogueira avançou um passo com a enxada. O delegado ergueu a arma para o alto. Chega! Quem atirar de novo vai sair daqui preso. O padre abriu os braços tentando acalmar. Deus enxerga o que a língua do povo distorce. Não carreguem mais pecado do que já carregam. A multidão foi recuando devagar. Mas Galdino se inclinou sobre a cela e cuspiu as palavras com veneno. Isso não acabou, Duarte. Ouro chama desgraça, e a sua vai ser pesada. Virou o cavalo seguido por Batista e os demais. A poeira levantada pela retirada deixou a fazenda mergulhada num silêncio ainda mais denso. Na varanda, Dona Teresa abraçou as moças. Luzia chorava baixinho, Mariana tremia. Dita cerrava os punhos de raiva. Antônio recolheu o caderno, guardou os papéis e falou baixo. Hoje vencemos com lei. Amanhã não sei, mas enquanto houver fôlego, ninguém aqui vai ser tratado como coisa. Naquela noite ninguém dormiu direito. Mariana chorou em silêncio. Dita afiava a faquinha de costura como quem afia a coragem. Luzia sussurrava para Tropeiro, como se o cavalo pudesse prometer segurança. Dona Teresa rezava no quarto ao lado. E Antônio, sentado na varanda, repetia para si mesmo. Amanhã a verdade vai precisar ser maior que o ouro. Você percebe a gravidade? Já não era só fofoca, nem ameaça vazia. Era a cidade inteira contra um homem e 3 jovens. E eu quero saber,
No lugar dele, você teria coragem de enfrentar multidão, pedra e veneno apenas com papel, fé e um coração disposto a resistir? Escreve nos comentários, porque a partir daqui, a história só fica mais pesada. A noite caiu pesada sobre a fazenda, como se o céu tivesse decidido partilhar da angústia que estava para vir. A chuva tamborilava no telhado. O vento entrava pelas frestas e fazia dançar a chama da lamparina na cozinha. Dona Teresa mexia uma panela de caldo grosso, mas até o barulho do fogão a lenha parecia contido, como se a casa inteira estivesse em suspense. As 3 moças se encolhiam perto do fogo. Mariana, de mãos crispadas, olhava fixo para as chamas. Dita afiava a faquinha de costura com movimentos curtos, nervosos. Luzia passava os dedos pela medalhinha da mãe, murmurando uma reza abafada. Foi quando Antônio entrou. Chapéu ainda molhado, olhar sombrio, voz grave. Hoje a gente precisa conversar. O silêncio caiu como pedra. Dita ergueu o queixo primeiro, sempre a mais destemida. Se for para dizer que somos propriedade, não precisa. A cidade já nos chama de escravas do fazendeiro. Antônio respirou fundo. Tirou do bolso um envelope amarelado, gasto de tempo e de segredo, e colocou sobre a mesa. As mãos dele, que não tremiam nem em tempestade, vacilaram por um segundo. Mariana puxou o papel. A leitura foi difícil, mas cada palavra parecia martelo. Entrega de 3 virgens. Pagamento antecipado. Transporte noturno. Destino bordel em Curvelo. Mariana levou as mãos à boca, soluçando. Luzia deixou o terço cair no colo, os olhos abertos de horror. Dita cravou as unhas no cabo da faca, o rosto vermelho de raiva. Então era isso? Mariana sussurrou, a voz embargada. Era esse o destino que nos esperava? Antônio assentiu, a voz baixa, mas firme. Se eu não tivesse levantado a mão naquele leilão, vocês já estariam em um caminhão, de noite sem volta. Não foi escolha de luxo, foi de urgência. Dona Teresa deixou a colher cair na panela. Correu até as moças e as abraçou como mãe. Dita, com raiva nos olhos, encarou Antônio. Então o senhor comprou nossa liberdade? Ele balançou a cabeça. Não comprei. Só paguei o preço da covardia de outros. A liberdade de vocês não tem preço. O silêncio voltou, só quebrado pelo estalo da lenha e pelo choro contido. Mariana soluçava nas mãos de Dona Teresa. Luzia tremia, abraçada ao terço. Dita, que sempre fora faca, deixou escorrer uma lágrima grossa sem conseguir conter. Antônio parecia menor diante delas, como se o peso que carregava finalmente tivesse corpo. O senhor deixou a cidade inteira acreditar o pior, disse Luzia, com a voz trêmula. Por quê? Porque proteger vocês valia mais do que limpar meu nome, respondeu Antônio firme. Se fosse preciso, deixava que me chamassem de monstro 1000 vezes. A armadura dele cedeu. Mariana atravessou a cozinha e o abraçou, com força. Antônio endureceu por um instante, mas depois desabou também, deixando cair lágrimas que segurara por anos. Dita desviou o rosto, mas a mão, sem perceber, largou a faca. Luzia se aproximou devagar, tocando o ombro dele como quem confirma que, apesar de tudo, havia verdade naquele homem. Foi quando João Nogueira surgiu na porta, chapéu na mão, olhar firme. Patrão, se o senhor quiser testemunha no cartório, eu assino junto. Essa verdade precisa de papel. Antônio assentiu ainda com a voz embargada. Amanhã cedo, Barbosa carimba tudo. Hoje a casa precisa se recompor. Dona Teresa distribuiu o caldo em tigelas, a fumaça subindo como se pedisse trégua ao destino. Mariana tomou a primeira colherada e chorou mais, mas agora lágrimas mansas de alívio. Dita respirava fundo, como quem se reeduca para a calma. Luzia comeu devagar, sentindo cada sabor como se fosse vida nova. Antônio, com a cabeça baixa, sussurrou. Eu deixei que me chamassem de monstro, porque explicar antes da hora estragaria tudo. Agora a verdade está posta. E se vier guerra, que venha com a verdade. Naquela noite, ninguém dormiu, mas havia um alívio no ar, como se o peso tivesse sido dividido em 4. Pela primeira vez, Antônio não carregava sozinho. E eu te pergunto, no lugar dessas moças, você teria acreditado? Ou o medo ainda falaria mais alto? Escreve nos comentários.
porque é aqui que a história muda de nome. De mentira e suspeita para verdade e sacrifício. A madrugada tinha cheiro de terra molhada. A chuva, que lavou a noite anterior, deixou no terreiro um brilho miúdo, como se a fazenda tivesse acordado com os olhos limpos. Dona Teresa acendeu o fogão cedo, passou um pano na mesa e disse o que precisava ser dito. Hoje é dia de carimbar a verdade. As 3 moças se olharam. Não era pouco. Antônio saiu do quarto com a pasta de couro do pai. Dentro, os contratos, a declaração do leiloeiro, a lista de embarque apreendida, anotações e recibos. João Nogueira já esperava na porta, chapéu na mão. Eu vou junto. Dona Teresa ajeitou o cabelo de Luzia, endireitou o lenço de Mariana e tocou no ombro de Dita, firme. Papel é escudo, assinatura é voz. A estrada até a cidade parecia mais curta. Talvez fosse o coração apressado. Talvez fosse o peso que queria acabar. Quando o grupo entrou em Serra do Carmo, a rotina parou meio palmo. Na venda, o rádio calou. Na praça, os homens da sombra levantaram a cabeça. E, como você já imagina, o ouro voltou a ser assunto. Foi com ouro que comprou as 3. Vai ser com ouro que compra o carimbo, cochichou um. Ouro compra até consciência, devolveu o outro. Mas consciência não se compra, se enfrenta. Padre Inácio esperava nos degraus da igreja. Delegado Arlindo, 2 passos atrás, como quem guarda as palavras e a ordem. Vamos em paz, disse o padre, pondo a mão no ombro de Antônio. A verdade não precisa gritar. O delegado apenas assentiu. Quem atrapalhar a lei, responde. O cartório de Barbosa cheirava a tinta e papel guardado. A luz entrava tímida pela janela alta. Barbosa ergueu os óculos quando viu a comitiva, mediu a sala com um olhar e puxou o livro grande. Antônio colocou a pasta sobre o balcão. Abriu, alinhou os papéis como quem arma um exército. Contratos de trabalho para registro, com pagamento e direito de ir e vir. Declaração do leiloeiro. Notas de ameaça. Lista de embarque. Barbosa pigarreou. Tudo isso é para hoje? Para agora, respondeu Antônio. Ele leu devagar, releu, conferiu nomes e datas. Quando pegou o carimbo, o silêncio pareceu respirar junto. O primeiro impacto da borracha na página soou como martelo batendo na porta do passado. Carimbou o segundo. O terceiro. A cada batida, Dona Teresa apertava o terço. Mariana chorava sem vergonha. Dita olhava fixo, como quem decora o som da justiça. Luzia segurava o fôlego para não atrapalhar o momento. Chamem as moças, disse Barbosa. É hora de assinar. Mariana foi primeiro. A mão tremeu, mas a letra saiu inteira. Dita assinou com um traço firme, como quem finca estaca em chão duro. Luzia respirou fundo e desenhou o próprio nome como se abrisse uma porta. Dona Teresa, em pé atrás delas, sussurrou no ouvido de Mariana. Assina 2 vezes. Uma pelo que passou, outra pelo que vem. Mariana sorriu no meio das lágrimas e passou a caneta mais uma vez, só para brincar com o destino. Barbosa separou as cópias autenticadas, empilhou, soprou a tinta e empurrou para o lado certo. Uma para cada uma. Guardem. Papel guardado é caminho guardado. Antônio pagou as custas sem discutir. Não foi ouro sobre o balcão, foi dinheiro contado, seco. E ainda assim eu quero que você entenda. Aquele ouro que o povo joga na conversa, aquele ouro que brilhou no leilão, tinha virado tinta e selo. Tinha virado tempo transformado em lei. Quando saíram para a praça, a cidade já estava de olhos abertos. Galdino e Batista, encostados no coreto, 2 vírgulas mal colocadas na frase do dia. A multidão abriu caminho e encheu de cochicho o que deveria ser silêncio. Padre Inácio andou um passo à frente, delegado Arlindo outro. Estão em regra, disse o delegado alto, para que não houvesse dúvida. Quem disser o contrário, traga a prova. Galdino mordeu o riso e soltou devagar. Papel a gente arruma em qualquer mesa. Quero ver a intenção. Dita virou o rosto e devolveu, sem pedir licença. Intenção sem papel vira crime, e o crime hoje não passou. Batista cuspiu de lado, incomodado. Mariana apertou as cópias contra o peito, como quem guarda um recém-nascido. Luzia ergueu os olhos para Antônio. Ele não sorriu. Só assentiu.
Ainda não era hora de celebrar. Se você estivesse ali, veria a praça dividir-se em dois: os que abaixaram os olhos com vergonha do que falaram nos dias anteriores e os que, sem coragem de assumir, esconderam o veneno atrás de um cuspe. A verdade, quando escrita, ganha perna, e quando encontra testemunha, ganha voz que não se abafa. No caminho de volta, a cidade ainda falava do ouro. Pagou em barra, compra até o padre, zombou um. Padre Inácio ouviu e respondeu sem virar o rosto: quem compra é a mentira. A verdade só se escreve. Delegado Arlindo completou: e quem tentar apagar, encontra a lei. Galdino e Batista ficaram para trás, ruminando raiva. Porque tem gente que não se cansa. Mas tem coisa que a luz do dia esclarece sem pedir licença. De volta à fazenda, Dona Teresa colocou as cópias sobre a mesa, uma ao lado da outra, e trouxe um caixote simples com 3 chaves presas num barbante. Cada uma tem a sua, disse. A partir de hoje, isso aqui tem dono certo, vocês. Porta da frente, porta do quarto e a porta do que é de vocês no mundo. Mariana chorou de novo. Dita tentou fazer graça, mas a voz falhou. Luzia, a mais nova, encostou a cabeça no ombro de Dona Teresa por um instante longo, desses que consertam qualquer dia. Antônio abriu o caderno da casa e escreveu: dia de papel e de nome completo. A praça ouviu: quem quiser guerra que venha com lei. Depois olhou para as 3 e falou sem enfeite: hoje vocês dão o primeiro passo sem mim. Quem perguntar qualquer coisa, digam: tem papel, tem testemunha e tem vontade nossa. E eu preciso que você veja como a história mudou de nome. O ouro que escandalizou o leilão virou silêncio na hora de assinar. Virou selo. Virou linha reta no livro de Barbosa. Virou coragem escrita com tinta, não com grito. A cidade pode voltar a ranger, Galdino pode cuspir veneno, Batista pode prometer desgraça. Mas a partir de agora tem papel. E papel, aqui, é corrente quebrada. No portão do cartório, quando já iam saindo, um homem de roupa limpa demais para quem vem do roçado ficou parado, o chapéu nas mãos, os olhos marejados de vergonha. Você vai saber quem é no próximo passo, porque tem perdão que chega atrasado, mas ainda chega. Me diz, se você fosse uma delas, guardaria o papel perto do coração ou o dobraria e esconderia no travesseiro? Eu quero ler nos comentários. A gente segue junto, porque daqui a pouco essa história vai apertar de novo. O sol já passava do meio quando o grupo deixou o cartório. A praça fervilhava em cochichos, mas ninguém ousava passar da palavra. Foi então que no portão, um homem de roupa limpa demais para quem vinha do roçado ficou parado. O chapéu nas mãos, os olhos baixos, o rosto marcado pela vergonha. Dona Teresa o reconheceu primeiro. Era Raimundo, o pai das moças. Mariana estremeceu. Luzia levou a mão à medalhinha, como se pedisse força. Dita cruzou os braços, os olhos faiscando de raiva. Raimundo tentou falar, mas a voz não saiu. Antônio se aproximou firme, sem agressividade. Se veio é porque tem algo a dizer. O homem respirou fundo, o peito sacudido. Eu vim pedir perdão, estava com a água no pescoço, a dívida me engolindo. Me apertaram. Disseram que se não entregasse as meninas, levavam até o resto da roça. Eu não encontrei saída. As lágrimas caíram grossas. Não tenho desculpa, só tenho vergonha. O silêncio foi duro. Mariana chorava de pé, sem se aproximar. Luzia tremia, sem saber se fugia ou abraçava. Dita, com raiva na voz, rebateu: o senhor devia ter morrido de fome antes de vender a gente como mercadoria. Raimundo caiu de joelhos no chão batido, as mãos apertando o chapéu. Eu sei. Cada dia desde então é um peso que não consigo carregar. Antônio se abaixou, tirou da pasta uma das cópias autenticadas e colocou no peito do homem. Se alguém voltar com promissória, mostra esse papel. Mostra que a dívida não pode ser paga com gente. E se apertarem de novo, me procura. Aqui ninguém mais vai ser moeda de troca. Raimundo ergueu os olhos marejados e tentou agradecer, mas a garganta não deixou. Dona Teresa ajudou-o a se levantar. Vergonha é começo de caminho, disse ela. Agora é com o senhor. É com o...
Ele assentiu sem força para mais nada e foi embora pela rua estreita curvado, como se carregasse o próprio erro nas costas. As moças ficaram em silêncio. Mariana se ajoelhou na calçada, o rosto escondido nas mãos. Luzia chorava sem barulho, abraçada à Dita, que ainda ardia em raiva. Antônio olhava a cena com o coração apertado, sabendo que perdão é ponte que demora a ser cruzada. Mas também sabia que aquele encontro era inevitável. A cidade precisava ver que até a vergonha pode andar de cabeça baixa, mas não se esconde para sempre. E eu te pergunto, no lugar delas, você conseguiria perdoar? Ou a ferida seria grande demais para cicatrizar? Escreve nos comentários, porque é aqui que a história mostra que a dor não se apaga, mas pode se transformar. A vergonha de Raimundo ainda ecoava quando a cidade resolveu se armar de vez. O pedido de perdão que deveria encerrar uma ferida virou mais lenha para a fogueira da maldade. Na venda de seu Olímpio, ninguém mais falava de outra coisa. O pai confessou. Então é verdade. Vendeu as filhas por dívida. Outro retrucava. E Antônio protege porque tem interesse. Ouro não cai em mesa à toa. O burburinho, que já era forte, agora parecia sentença. Quanto mais a verdade tentava andar, mais a mentira corria na frente. No coreto da praça, Galdino e Batista juntaram meia dúzia de homens. Falam baixo, mas com veneno. O papel carimbado não segura intenção. Se o padre e o delegado não têm coragem, a gente resolve na marra. Um deles perguntou, e se o povo recuar? Batista rosnou. Metade acredita no fazendeiro, metade quer sangue. Basta a metade certa levantar a mão. E assim, entre cuspes no chão e promessas tortas, a cidade preparava o passo seguinte. Na fazenda, o clima era de trincheira silenciosa. João Nogueira reuniu os peões. Porteira reforçada com correntes, lamparinas acesas em cada canto do terreiro, ferramentas deixadas de lado, viraram armas improvisadas. Não é guerra, é aviso, dizia João. Aqui não se entra de qualquer jeito. Dona Teresa passava de quarto em quarto, segurando o terço, tentando transmitir calma. Mas até sua reza tinha urgência. As moças reagiam de modos diferentes. Mariana, no tear, costurava sem parar, mas a linha arrebentava a cada ponto. Minha mão não acompanha meu coração, murmurava quase chorando. Dita afiava a faquinha de costura com fúria, cada risco contra a pedra um grito preso. Se eles vierem, eu não fujo. Luzia andava de um lado a outro, olhos fixos na estrada escura. Eles não vão parar, eu sinto, dizia, a voz embargada. Dona Teresa tentou abraçá-la. Filha, o medo não pode mandar em você. Mas Luzia apertou a medalhinha contra o peito, sem responder. Quando a noite caiu, o silêncio era tão denso que até o vento parecia andar de ponta de pé. Os cães latiam sem motivo. Tropeiro bufava inquieto no curral. Antônio saiu à varanda, o caderno da casa debaixo do braço, e falou baixo, mas firme. Se vierem, vão me ouvir primeiro. A lei está do nosso lado, mas o braço também. João Nogueira se postou ao lado dele, firme como tronco de aroeira. Dentro da casa, as moças se recusaram a se esconder. Se querem nos ver, que vejam de frente, disse Dita, o queixo erguido. Mariana segurou a mão dela, tremendo, mas decidida. Luzia encostou-se na porta, como quem enfrenta a tempestade. Foi quando o som chegou. Tropel de cavalos na estrada, lamparinas balançando ao longe. O coração da casa parou por um instante. O grupo passou pela porteira sem entrar, mas deixou o recado. Um grito ecoou na noite. Ouro não apaga a vergonha do arte. Risadas debochadas se misturaram ao som dos cascos até sumirem na escuridão. Mas o aviso estava dado. Não recuariam. O silêncio que ficou depois foi ainda mais pesado. Mariana chorou escondida atrás da cortina. Dita largou a faca por um instante, mas os punhos ainda cerrados. Luzia encostou a testa no vidro da janela, sentindo o frio da noite. Dona Teresa ajoelhou no chão da sala, rezando alto para espantar o medo. Antônio abriu o caderno da casa e escreveu devagar. Hoje não entraram. Amanhã podem voltar. O ouro comprou tempo, mas a raiva deles não conhece preço. E eu te pergunto,
Se fosse você dentro dessa casa, encararia a cidade inteira com papel e coragem? Ou fugiria antes que a porta fosse arrombada? Escreve nos comentários, porque é agora que a história se prepara para explodir. A madrugada mal tinha descansado quando a poeira voltou a subir na estrada. Não era mais tropel de passagem, era marcha organizada, grave, com cheiro de querosene e suor de raiva. Galdino e Batista vinham à frente, agora acompanhados por quase 20 homens, alguns com lamparinas na mão, outros com pedaços de pau, foices e até armas velhas herdadas de guerra passada. O som dos cascos se misturava ao ranger de botas e era como tambor anunciando desgraça. Na fazenda, João Nogueira já tinha posto os peões de prontidão. Ninguém reage primeiro. Só se passarem da porteira, ordenou a voz dura. Antônio saiu à varanda, o caderno da casa debaixo do braço, o terço da mãe no bolso da camisa. Dona Teresa segurava as moças pela mão, mas elas se recusaram a se esconder. Se querem nos tirar, que olhem nos nossos olhos, disse Dita, firme, com Mariana e Luzia ao lado. Mariana tremia, mas manteve o queixo erguido. Luzia mal conseguia controlar as lágrimas, mas não soltava a mão de Teresa. A comitiva parou diante da porteira. O silêncio da noite foi quebrado pela voz de Galdino. Chega de papel e conversa fiada. Ouro não compra alma. Essas meninas saem hoje nem que seja à força. Batista completou cuspindo no chão. A cidade não vai viver sob a coleira de um fazendeiro metido a santo. As palavras ecoaram como sentença, misturadas ao mugido distante de gado assustado. Antônio ergueu o caderno da casa, a voz firme. Aqui dentro tem nome, trabalho, pagamento, tem lei. Quem quiser acusar, traga juiz, não ameaça. Galdino riu com desprezo e cuspiu outra vez. Lei não segura fome de vingança. Fez sinal e 2 homens avançaram com paus em punho. Nesse instante, passos firmes se juntaram ao barulho da confusão. Padre Inácio surgiu, terço na mão, acompanhado do delegado Arlindo e 2 soldados armados. Aqui ninguém leva nada na marra, disse o delegado, voz de aço. Quem falar, fale com a lei. Quem agir, vai preso. O padre abriu os braços diante da porteira. Quem toca nesta cerca toca em Deus, e Deus não aceita injustiça. O grupo hesitou, mas a raiva era maior. Um dos homens arremessou uma pedra. A vidraça da sala estalou em 1000 pedaços, o som seco cortando o silêncio. Mariana gritou, cobrindo o rosto. Luzia caiu de joelhos, apavorada. Dita avançou um passo, os punhos cerrados como quem enfrenta a tempestade. Dona Teresa correu para amparar as meninas. João Nogueira ergueu a enxada, pronto para reagir, mas Antônio estendeu o braço. Ainda não. O delegado não esperou mais. Apontou a arma para cima e disparou. O estampido calou a noite inteira. Até os cães da fazenda silenciaram. Mais um passo e eu prendo todo mundo. A ordem ecoou como trovão. Galdino tremeu de raiva, mas recuou um palmo. Batista tentou sustentar o olhar, mas a presença da lei e do padre pesava. Alguns homens, já arrependidos, baixaram as lamparinas e deram meia volta. A multidão começou a se desmanchar em murmúrios. Antes de ir, Galdino deixou o veneno no ar. Isso não acabou. Ouro chama desgraça, e a sua vai chegar, Duarte. Virou o cavalo e sumiu com os outros, a poeira engolindo sua ameaça. Na varanda, as moças se abraçaram em Dona Teresa. Mariana chorava convulsivamente. Luzia ainda tremia sem parar. Dita, ofegante, rangia os dentes, sem aceitar recuar. Antônio fechou o caderno da casa devagar e murmurou. Hoje vencemos com papel e com lei. Mas a cidade não esquece, e eu também não posso esquecer. Agora escuta. O confronto explodiu e foi contido pela coragem de poucos contra a raiva de muitos. Mas essa vitória foi apenas uma noite de trégua. Me diga você, se estivesse aqui, confiaria que a lei bastaria para segurar tanta maldade? Ou se prepararia para a próxima batalha? Escreve nos comentários, porque a tensão ainda não terminou. O sol ainda nem tinha aquecido o telhado quando a notícia correu mais rápido que o vento. O confronto na porteira virou assunto em cada esquina de São Miguel do Cerro. No armazém do seu Dimas, uns diziam que Antônio só tinha se safado
porque o delegado estava junto. Na venda de pinga, outros juravam que Galdino não deixaria barato. Já no coreto da praça, um grupo mais velho balançava a cabeça em silêncio, sem coragem de repetir em voz alta que, talvez, o fazendeiro tivesse feito o certo. Na porta da igreja, as mulheres de véu cochichavam. Quem é que dorme em paz com um homem comprando moças a peso de ouro? Cada frase era veneno espalhado, mas algumas também eram sussurros de dúvida, e a cidade inteira parecia ferver. Na fazenda, o clima era pesado. A vidraça quebrada ainda jazia no chão, refletindo o sol nascente em cacos afiados. O cheiro da pólvora do tiro do delegado ainda parecia estar no ar, misturado ao aroma de café fresco. Os cães latiam a cada sombra, como se pressentissem que a ameaça ainda rondava. Luzia não soltava a mão de Dona Teresa, nem para beber água. Mariana acordava aos sobressaltos, o corpo sacudido por sonhos de pedras e gritos. Dita, que sempre fazia frente, agora caminhava em círculos no terreiro como fera presa tentando engolir a própria raiva. Antônio, de rosto fechado, escrevia no caderno da casa como se cada palavra fosse trincheira contra a maldade. Hoje a gente precisa de mais que papel, murmurou, mas ninguém ouviu. João Nogueira aproximou-se, suado da ronda no curral. Patrão, o povo vai voltar, o senhor sabe. Ouro chama olho grande. O senhor tem que se preparar. Antônio respirou fundo e respondeu. Preparar não é erguer muro, é mostrar verdade. Mas se vierem de novo, não vamos estar sozinhos. A frase ecoou como promessa. De fato, não estavam. Ainda naquela manhã, Padre Inácio chegou, acompanhado por mulheres da comunidade trazendo mantimentos, sacos de farinha, um queijo fresco, rezas murmuradas. A cidade tem língua afiada, mas também tem coração que sabe reconhecer justiça, disse ele. O delegado mandou 2 soldados rondarem a estrada. Era pouco, mas era sinal de que a lei não tinha abandonado o lugar. As moças, porém, estavam dilaceradas. Na cozinha, Luzia chorava em silêncio, enquanto o caldo de feijão queimava no fundo da panela. O cheiro amargo encheu o ar, e Dona Teresa correu para salvar a comida. Mariana, com a agulha na mão, deixava os pontos tortos, distraída pelo medo, até furar o dedo e soltar um gemido. Dita, olhando o horizonte com olhos de fogo, falou dura. Eles vão voltar. E se voltarem, eu não quero me esconder atrás de ninguém. Dona Teresa colocou a mão em seu ombro. Coragem é boa, menina, mas coragem com raiva cega não vence. Quem vence é a calma de quem sabe a razão que carrega. Na varanda, Antônio passou a mão no pescoço de Valente, o cavalo que parecia carregar parte de sua própria alma. Eles acham que o ouro que gastei foi fraqueza. Não entendem que foi escudo. Mas eu sei, escudo também quebra se a gente não souber usá-lo. O animal fungou como se respondesse, e o patrão completou firme. Enquanto eu respirar, ninguém leva essas moças como mercadoria. O sol subia, mas a sombra da noite anterior ainda não tinha se dissipado. Cada canto da fazenda guardava o eco da ameaça. Agora escuta. Essa vitória na porteira não trouxe paz. Trouxe mais fúria e mais olhos vigiando cada passo. E eu quero saber de você. Se fosse Antônio, confiaria na proteção da lei ou começaria a se preparar para um confronto ainda maior que se aproxima? Deixa nos comentários, porque o coração dessa história ainda vai bater mais forte. A manhã seguinte parecia comum, mas a verdade é que nada na fazenda era mais como antes. O sol brilhava alto, e ainda assim cada canto guardava a sombra da noite passada. A vidraça quebrada, varrida por Dona Teresa, deixava o vento atravessar, lembrando todos de que a paz era frágil. As moças tentavam retomar a rotina, mas cada uma carregava a tensão no corpo. Luzia saltava ao menor estalo de madeira. Mariana errava pontos na costura até furar o dedo e soltar um gemido. E Dita afiava a voz como faca pronta para o que viesse. Na cidade, a história da porteira se multiplicava em versões diferentes. No armazém, um lavrador batia a mão no balcão. 60 contos em ouro? Quem paga isso não tá comprando gente, tá comprando guerra. Outro retrucava. Guerra ou não, pelo menos aquelas meninas não sumiram no caminhão de noite. Na venda de pinga, Galdino e Batista, humilhados, reuniam homens no fundo do salão.
Se a lei tá com ele, a gente faz a nossa lei, rosnava Batista. Um comerciante desconfiado perguntou: e se o povo não seguir vocês? Galdino respondeu seco: o povo segue quem tem coragem de puxar o primeiro tiro. Os olhares pesados, o ranger de cadeiras e o cheiro de cachaça formavam a promessa de sangue. Enquanto isso, na fazenda, Antônio reforçava o que podia. Mandou consertar a porteira com madeira grossa, colocou os peões em vigília e pediu que o delegado fosse informado de cada movimento estranho. Mas, no íntimo, sabia que muros de madeira não seguram ódio de gente. No curral encostado no lombo de Valente, murmurou: se a fúria voltar, que venha contra mim. As meninas não pagam mais conta de ninguém. O cavalo fungou e Antônio repetiu, agora mais alto, como quem grava no vento: quem tentar cruzar essa porteira vai ter que enfrentar não só a lei, mas também a verdade que eu carrego. Padre Inácio voltou à fazenda naquela tarde, trazendo notícias. A cidade está rachada. Uns começam a entender o que você fez, outros querem seu sangue. Antônio respondeu: sangue não apaga a verdade, padre, mas sei que a língua deles pode trazer guerra. O padre apertou-lhe o ombro: se a guerra vier, que encontre você de pé, e não sozinho. Dona Teresa, que escutava de longe, completou: de pé sim, mas cercado por quem acredita na justiça. À noite, a tensão voltou a se anunciar. Os cães latiam sem parar, as lamparinas tremiam com o vento frio e as moças se encolhiam nos quartos. Mariana sussurrou para Luzia: e se eles voltarem hoje? Luzia não respondeu, apenas apertou o rosário contra o peito. Dita, firme, disse: se voltarem, vão nos ouvir. A gente não é mercadoria. Dona Teresa apagou a lamparina devagar e murmurou uma reza, pedindo que Deus guardasse a casa. Do lado de fora, o vento batia nas folhas como passos escondidos, e cada estalo parecia um aviso. Agora escuta. O clima de vingança crescia como fogo de palha, espalhando-se rápido pela cidade e rondando cada cerca da fazenda. A violência era só questão de tempo. E eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Antônio, confiaria apenas na proteção da lei ou buscaria outra forma de se defender do ódio que já está batendo à porta? Deixa nos comentários, porque essa história ainda vai subir de tom. A lua se escondeu atrás de uma barriga de nuvem e a madrugada desceu pesada sobre São Miguel do Cerro. Não era mais rumor, era preparação. No fundo da venda, Galdino e Batista arregimentavam homens em sussurros grossos, enquanto o cheiro de cachaça e querosene subia do chão de tábuas. Se a lei abraça o Duarte, a nossa lei é a pólvora, rosnou Batista batendo com os nós dos dedos no balcão. Hoje não tem lamúria, tem ação, completou Galdino. 2 pela estrada do açude, 3 pela mata da pedreira. O resto comigo pela porteira grande. Quem tiver espingarda atrás. Quem não tiver, traz pau, foice e coragem. Se a cidade tremeu ontem, hoje a gente faz tremer a casa dele. Um rapaz novo, tremendo mais que a lamparina, arriscou. E se o padre aparecer de novo? Padre reza. Quem manda é quem puxa o primeiro tiro, cortou Galdino seco. E quem tiver medo que volte para a cama. Na ferraria, 2 comparsas afiaram facões até a lâmina cantar. Na cocheira do compadre de Batista, celas velhas foram apertadas com tiras novas. Em cada canto da cidade, uma palavra: vingança. E em cada bolso, alguma coisa: pedra, bala, fósforo. Na fazenda, o ar também pesava. Os cães latiam para o nada, como se farejassem o que ainda não tinha rosto. João Nogueira fez as rondas, marcando com giz os postes da cerca que estavam mais fracos, alinhando enxadas e varas ao alcance da mão. Deixou baldes de água perto do galpão. Se jogarem fogo, a gente apaga no nascedouro, e combinou sinais com os peões: 2 assobios para alerta, 3 para perigo. Dona Teresa distribuiu paninhos molhados em vinagre para as moças, para fumaça, se precisar, e deixou uma bacia com água sob cada janela. Luzia tremia tanto que o rosário parecia deslizar sozinho entre os dedos. Mariana insistia na costura, mas a linha arrebentava e abria o pranto. Dita afiou a faquinha de costura até o metal ficar espelho. Se vierem, eu fico na varanda, ela disse, a voz firme, o queixo duro. Coragem sem juízo vira convite para desgraça.
respondeu Dona Teresa, segurando-lhe o braço. A gente enfrenta, mas enfrenta do jeito certo. Antônio atravessou o terreiro devagar, o caderno da casa debaixo do braço e a espingarda do pai na outra mão. Encostou a testa no mourão da porteira. Respirou o cheiro de terra fria e murmurou para si. O ouro que eu dei virou alvo nas costas, mas eu não paguei por silêncio. Paguei por caminho. Se cruzarem essa porteira, vão encontrar a lei e a verdade. E eu na frente das duas valente, o cavalo, fungou do outro lado do curral como se entendesse o peso da palavra. João Nogueira veio se juntar a ele. Patrão, eu disse aos homens, ninguém provoca. Mas se passarem da porteira, a gente segura. Segura com honra, respondeu Antônio. E sem perder a cabeça. O relógio da sala batia devagar como se mastigasse os minutos. A casa, com as lamparinas baixas, tinha barulho de respiração de gente e madeira. A vidraça quebrada da noite anterior ainda deixava o vento entrar, lembrando a todos que paz era coisa fina, que cortava fácil. Quando o silêncio ficou mais denso, o tropel veio, primeiro longe, depois perto, depois dentro do peito. Lamparinas balançavam no escuro como vagalumes raivosos. Eram mais de 15, uns a cavalo, outros a pé. As sombras cresciam na estrada como se a noite arrebitasse os ombros. A voz de Galdino cortou o vento. Abre essa porteira, Duarte. Ouro não apaga vergonha. Hoje a cidade toma de volta o que é dela. Antônio deu um passo à frente, botou o caderno da casa sobre o batente e ergueu a espingarda cruzada no peito, como quem carrega cruz e testemunho. Aqui dentro tem nome, contrato, pagamento. Tem lei. Quem quiser justiça, fale na luz do dia diante do juiz. Quem vier buscar sangue, encontre o meu primeiro. Fala bonito, fazendeiro, zombou Batista. Vamos ver se fala assim quando o fogo lamber teu telhado. 2 homens avançaram e bateram com paus nas estacas, o estalo da madeira soando como tiro. Um terceiro arremessou uma garrafa com pano aceso. A chama riscou o ar e bateu na cerca, estourando em labareda pequena no capim seco do mourão. João Nogueira derrubou o fogo com o balde. Água e coragem numa pancada só. Os cães enlouqueceram dentro da casa. Mariana gritou e derrubou a caixa de linhas. Luzia caiu de joelhos, apertando o rosário contra o peito. Dita correu até a janela, os olhos faiscando. Eles não vão parar, Dona Teresa. Eles não sabem parar. Eles sabem. Quando a lei chega, até o valente aprende a frear, respondeu a velha, sem tirar os olhos da porta. Como se respondesse ao vaticínio, o som do sino da capela rasgou a madrugada. Pum! 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 O badalar trouxe com ele um cortejo de lamparinas pela estrada. Padre Inácio vinha à frente, batina curta pelo vento, o terço numa mão, a outra levantada como se segurasse a própria noite. Atrás dele, mulheres e homens da comunidade, rezando alto. E ao lado, o delegado Arlindo com 2 soldados e a autoridade inteira no coldre. Acabou a brincadeira, gritou o delegado. Quem der mais um passo, eu prendo por tentativa de invasão e incêndio. Quem atirar, eu atiro de volta. Galdino, já com a raiva fermentada, cuspiu no chão. Lei de papel não segura homem de verdade, delegado. Segura sim. Quando o papel tem carimbo e a arma tem munição, devolveu Arlindo mirando alto. Que hoje tem os 2. O cortejo de rezas cresceu, ocupando o espaço que antes era da ameaça. A chama das lamparinas do povo batia no rosto dos agressores, como se mostrasse os nomes que eles queriam esconder. Um dos rapazes, o mais novo, baixou o pau primeiro. Outro recuou um passo. Batista tentou puxar de volta. Covarde! Quem recua hoje ajoelha amanhã. Quem ajoelha é quem não tem razão, disse uma mulher do cortejo, levantando a lamparina. A gente sabe o que iam fazer com elas. E não vai acontecer de novo. Galdino levantou o braço para avançar, mas Antônio ergueu a voz por cima do coro. O ouro que vocês jogam na minha cara virou tinta e selo. Virou contrato, virou nome no papel. Eu comprei tempo para a verdade chegar. E ela chegou. Quem cruzar essa porteira, cruza contra a lei e contra Deus. Houve um segundo de indecisão espessa, em que até o vento pareceu segurar o fôlego. Então um estampido seco. O delegado atirou para cima. O estrondo calou os cavalos e os homens. A garrafa que alguém ainda pretendia lançar caiu da mão e quebrou na poeira. Último aviso, berrou Arlindo. Voltem para casa. Quem ficar eu levo preso. O grupo começou a se desmanchar. Primeiro nos olhos, depois nos passos. Alguns viraram o cavalo.
Outros esconderam o rosto e sumiram na sombra. Galdino, porém, ficou meio palmo adiante, o veneno na boca. Isso não acabou, Duarte. Ouro chama desgraça. A tua vai chegar. A cidade ainda vai ver. A cidade já está vendo, respondeu Antônio sem baixar a arma. E um dia ela vai lembrar com vergonha do que alguns tentaram fazer esta noite. Galdino puxou as rédeas e se foi, o rastro de ameaça ficando no ar como fumaça que teima. O sino calou, o cortejo parou, respirou, e alguém começou um canto baixo, desses que lavam a alma. Dentro da casa, as moças se soltaram ao mesmo tempo. Mariana chorou de soluçar. Luzia desabou nos braços de Dona Teresa. Dita ficou em pé, ofegante, como quem vence, mas não comemora. Antônio fechou a espingarda, pegou o caderno da casa e escreveu na primeira linha vazia. Noite de fogo contido. A cidade viu. A lei chegou com o povo, mas a raiva deles não gastou. O ouro que dei comprou tempo, e hoje o tempo comprou nossa vida. Ele passou a mão no rosto, sentiu a pele quente e olhou a estrada escura como quem lê um aviso. Agora escuta. A violência foi contida, mas não apagada. O que aconteceu nesta madrugada muda o passo de todo mundo. Me diz você, ficaria na varanda ao lado de Antônio sustentando a lei com a própria presença? Ou se esconderia atrás da parede, rezando para a noite passar? Escreve nos comentários, porque depois de hoje a cidade não tem mais desculpa, e cada escolha vai ter nome e testemunha. A noite da vingança não terminou no portão. O silêncio que se seguiu ao sino da capela era apenas uma pausa antes da próxima tempestade. Porque na cidade, enquanto alguns recuaram envergonhados, outros se esconderam em becos, roendo a raiva e afiando a desforra. Galdino e Batista não desistiram. Juraram que a humilhação daquela madrugada seria paga com sangue. Na fazenda, o amanhecer trouxe apenas cansaço. Dona Teresa varria a varanda, mas a poeira parecia voltar sozinha. As moças tentavam retomar a rotina. Mariana costurava com as mãos trêmulas, Luzia carregava baldes d'água, como quem foge do próprio pensamento, e Dita cavava a terra da horta, cada golpe da enxada mais fundo que o anterior. Antônio observava em silêncio, anotando no caderno, como se cada gesto fosse prova de que elas estavam vivas e livres. Mas no fundo sabia, a cidade ainda não tinha terminado. Padre Inácio apareceu no meio da manhã, rosto abatido, batina ainda cheirando a fumaça da vela que apagara tarde. Eles falam de nova reunião. Querem te caçar como bicho, Antônio. Dizem que o ouro que você pagou não vale nada diante da vergonha da cidade. Antônio assentiu firme. Vergonha não é salvar vidas, padre. Vergonha é vender gente como se fosse boi. Se querem guerra, que venham pela porta da lei. Mas a própria voz dele soava cansada, como de quem sabe que a lei nem sempre chega a tempo. No armazém, Galdino fermentava mais ódio. Ontem o sino calou a gente. Hoje o barulho vai ser outro. Batista completava. Se o padre tocar sino, a gente toca fogo. Se o delegado levantar arma, a gente levanta 100 braços. Homens batiam canecos na mesa, aprovando, e o rumor crescia como labareda em palha seca. À tarde, a fazenda parecia um quartel em silêncio. Os peões vigiavam cada cerca. João Nogueira afiava a enxada com paciência de guerreiro. Dona Teresa preparava panos e remédios caseiros, para ferida que a gente não sabe ainda onde vai abrir. As moças se reuniram no quarto. Mariana chorava. Luzia segurava a mão dela e Dita disse em voz baixa: se a cidade inteira vier, a gente não vai se ajoelhar, nem viva nem morta. As palavras ficaram pesadas no ar. Quando o sol caiu, o céu ficou vermelho como brasas. E pela estrada voltaram os vultos. Não mais escondidos, não mais vacilantes. Eram dezenas, com tochas, paus, armas velhas, e a fúria de quem não aceita a derrota. O mugido distante do gado parecia pressentir. Os cães latiram como nunca. A porteira tremeu ao primeiro impacto. Antônio saiu à varanda, espingarda na mão, caderno contra o peito. Ao lado dele, João Nogueira. Os peões, Dona Teresa e atrás as 3 moças. O fogo das tochas iluminava os rostos dos inimigos. Galdino gritou: hoje não tem padre, não tem delegado. Hoje é a cidade contra você, Duarte. E o primeiro galho em chamas voou contra o telhado. Agora escuta. O que começou como murmúrio virou grito, e o grito virou guerra. A fazenda estava sitiada, e eu quero saber de você. Se estivesse lá, ficaria ao lado de Antônio encarando a multidão, ou correria para salvar sua própria vida?
Escreve nos comentários, porque o próximo passo dessa história vai decidir quem fica de pé e quem cai no chão. A noite virou campo de batalha. O primeiro galho em chamas estourou contra o telhado de zinco, espalhando fagulhas no escuro. As moças gritaram, os cães uivaram, e o cheiro de fumaça começou a subir pelo vento. João Nogueira derrubou a tocha com o balde, mas outra veio logo em seguida, riscando o ar como estrela caída. Era o início da guerra. Antônio se adiantou na varanda, o rosto iluminado pelo fogo. A espingarda cruzada no peito tremia levemente, mas a voz não falhou. Quem cruzar essa porteira vai carregar a vergonha até o fim da vida. Galdino riu, cuspindo no chão. Vergonha é se esconder atrás de papel, Duarte. Hoje a cidade toma o que é dela, e avançou com o grupo. A porteira estremeceu sob a pancada de paus e machados. Os peões de Antônio se alinharam, enxadas e foices em mãos. João gritou. Se quebrarem a trave, a gente segura no corpo. O estalo da madeira ecoou alto. Mariana chorava, agarrada a Dona Teresa. Luzia rezava em voz alta. Cada palavra um pedido de socorro. Dita, no entanto, não se moveu. Estava na janela, a faca de costura apertada na palma. Um estampido cortou o ar. A primeira bala. Acertou o mourão da cerca, espalhando farpas. Antônio ergueu a arma, mirou alto e disparou para o céu. O som reverberou no vale como trovão. Por um instante, os homens recuaram, mas Galdino avançou de novo, gritando. Covarde! Nem mira na gente, sabe? Batista puxou uma tocha e atirou contra o curral. O fogo lambeu o capim seco. Valente empinou bufando, batendo casco como tambor de guerra. Antônio desceu correndo, e junto com João apagou as chamas com mais baldes. O suor escorria, o fôlego faltava, mas a determinação não cedia. Então veio o segundo disparo, desta vez mirando a casa. A bala atravessou a vidraça e quebrou o lampião da sala, espalhando querosene no chão. O clarão iluminou o terror no rosto das moças. Dita gritou. Eles vão incendiar tudo. Antônio correu de volta à varanda, a espingarda firme. Se querem me levar, aqui estou. Mas ninguém toca nelas. O coro dos agressores respondeu com pedras, que bateram nas paredes como chuva grossa. Uma atingiu o ombro de João. Outra quase quebrou a moldura da porta. Dentro, Mariana desabou. Luzia tentou puxá-la para o quarto, e Dita fechou a janela com força. No auge do caos, o som do sino da capela voltou a soar, desta vez mais rápido, mais urgente. Padre Inácio corria pela estrada, trazendo atrás dele mais moradores, alguns com lamparinas, outros apenas com a voz em prece. O delegado Arlindo vinha também, pistola em punho, seguido de 2 soldados. Mas a multidão enfurecida já estava dentro do terreiro. Agora escuta. Era o instante em que a verdade ou a tragédia iriam falar mais alto. A fazenda estava cercada de fogo, gritos e armas. E eu quero saber, se você estivesse ali, teria coragem de encarar a multidão ao lado de Antônio ou fecharia os olhos rezando para amanhecer? Escreve nos comentários, porque essa decisão é o coração da história. O terreiro virou palco de inferno. O fogo lambia as estacas da cerca, pedras batiam nas paredes, gritos se misturavam aos latidos. Mas no meio do tumulto, Antônio ergueu o caderno da casa e com a outra mão mostrou um maço de papéis. A voz dele rasgou o barulho. Vocês querem saber o que comprei com ouro? Não foi gente, foi dignidade. Foi o direito delas de não virarem mercadoria. Galdino tentou abafar, gritando. Mentira! Esse papel não vale nada. Mas o delegado Arlindo já estava perto. Pegou um dos documentos das mãos de Antônio, ergueu sob a luz da lamparina e leu em voz alta. Contratos de trabalho. Salário, moradia, liberdade garantida. Tudo registrado e carimbado em cartório. O barulho diminuiu por um instante. Alguns homens baixaram as armas, confusos. As moças saíram da casa trêmulas, mas firmes. Mariana, com a voz embargada, disse: A gente não é cativa. Aqui temos cama, comida e respeito. Luzia completou. O nome da gente está no papel, não em correntes. E Dita, com o queixo erguido. Quem disser o contrário mente. Um murmúrio percorreu a multidão. O padre Inácio levantou o terço e declarou: A justiça de Deus não se faz com fogo, mas com verdade. E a verdade está nesses papéis. Galdino, furioso, avançou um passo. Mas antes que pudesse falar, Antônio abriu o envelope amarelado que guardava no bolso e ergueu para todos verem. Era a carta de seu Venâncio, o leiloeiro.
confessando que as 3 seriam vendidas para um bordel em Curvelo. O choque caiu sobre os presentes como pancada. Batista recuou, suando frio. Alguns homens cuspiram no chão, envergonhados. Uma mulher da cidade gritou: "Então era isso? Iam despachar as meninas como carga." Antônio olhou direto para a multidão. "Foi por isso que dei ouro. Para que não virassem noite sem volta." Silêncio pesado tomou conta. O fogo continuava a crepitar, mas agora o calor vinha mais da vergonha do que das chamas. O delegado ergueu a voz. "Quem continuar aqui responde por crime." A verdade foi dita. E agora cada um vai escolher se fica com ela ou contra ela. Agora escuta. A revelação tinha virado o jogo. O ouro que parecia culpa, na verdade, era salvação. A multidão começou a se dispersar, carregando a vergonha como peso nas costas. Uns escondiam o rosto na sombra, outros murmuravam desculpas que ninguém queria ouvir. Galdino e Batista ainda tentaram resistir, mas foram contidos pelo delegado Arlindo, que prendeu os 2 diante de todos. O padre Inácio fez o sinal da cruz e declarou: "A verdade se impôs. Quem levantar outra mentira contra esta casa vai ter que responder diante de Deus e da lei." Na varanda, Antônio respirava fundo, o corpo cansado, mas os olhos firmes. As moças se aproximaram dele. Mariana, com lágrimas nos olhos, disse: "Achei que nunca mais ia ser tratada como gente. Obrigada por nos dar esse direito." Luzia segurou a mão dele com força. "O senhor comprou não a nossa vida, mas a chance de termos futuro." E Dita, sempre dura, finalmente deixou escapar um sorriso curto. "Pela primeira vez eu não sinto medo de amanhã." Dona Teresa abraçou as 3 como filhas. João Nogueira, com o ombro ainda dolorido da pedra, olhou para Antônio e disse: "Patrão, o povo agora sabe. A fazenda não é prisão. É refúgio." Antônio fechou os olhos por um instante. O peso que carregava desde o leilão parecia enfim encontrar descanso. Olhou para Valente, que pastava tranquilo como se também entendesse que a batalha tinha virado página. À mesa, naquela noite, o silêncio foi outro. Não era de medo, mas de alívio. Mariana costurou enquanto sorria, Luzia entoou uma cantiga baixa e Dita contou uma história da infância. Dona Teresa trouxe pão quente e café, e João falou de plantar milho na próxima lua. Antônio anotou no caderno: "Hoje, pela primeira vez, a casa respirou como lar." Agora escuta. A reconciliação não apagou as cicatrizes, mas mostrou que até da dor pode nascer vida nova. E eu quero saber: você acredita que um lar pode se levantar das cinzas da injustiça? Escreve nos comentários, porque a última palavra dessa história ainda está por vir. O sol nasceu claro em São Miguel do Cerro, como se a própria manhã tivesse decidido lavar a noite anterior. A cidade acordou diferente. No armazém, ninguém ousava repetir as fofocas antigas. Na praça, as mulheres cochichavam baixinho, mas agora sobre vergonha e arrependimento. A verdade tinha vencido a mentira e todos sabiam. Na fazenda, a rotina recomeçou com outro compasso. Mariana costurava roupas novas para vender na cidade. Luzia cuidava do pomar, colhendo jabuticabas com um sorriso leve. Dita ajudava João na horta e até ria de suas piadas simples. Dona Teresa mantinha a casa firme, mas agora com olhos mais descansados. Valente, o cavalo, trotava livre, como se fosse guardião de todos. E Antônio, pela primeira vez em anos, permitiu-se sorrir em paz. Na varanda, ele abriu o caderno da casa e escreveu: "O ouro que parecia culpa virou salvação. O peso virou caminho. E a solidão que me cercava virou lar." Fechou o caderno devagar, respirando fundo, como quem finalmente encontra lugar no mundo. Padre Inácio veio visitar e disse: "A cidade vai lembrar deste caso por muito tempo. Uns com vergonha, outros com gratidão. Mas a lição vai ficar." Antônio assentiu. "Que fique a lição de que ninguém nasce para ser mercadoria. Todo nome merece estar no papel certo, o da vida, da dignidade e do futuro." O padre sorriu e levantou o terço, abençoando a casa. O delegado Arlindo confirmou: "A justiça está feita, e dessa vez escrita para não se apagar." As moças se entreolharam, emocionadas. Mariana enxugou as lágrimas. Luzia apertou o rosário no peito. E Dita falou por todas:
A gente não é mais silêncio. Somos voz. Agora escuta. É assim que termina essa história. Com dor transformada em esperança e com vidas que renasceram debaixo do peso do preconceito e da maldade. E eu quero saber, se essa história tocou o seu coração, deixa o like, compartilha e escreve aqui nos comentários o que você leva dela. Porque quando a gente divide histórias assim, a memória não morre, ela continua viva em cada um de nós. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, se inscreve no canal e escreve nos comentários de onde você está assistindo. A gente adora saber até onde chegam nossas histórias. Muito obrigado e fique com Deus.